Lei de sociedade. Necessidade da vida social, vida de isolamento. Voto de silêncio, laços de família. A vida social é uma obrigação natural? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal, ou a um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho porque não dispõe de todas as faculdades, eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. Compreende-se, como princípio geral, que a vida social faça parte na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele sua satisfação? Satisfação de egoísta. Há também homens que encontram satisfação em se embriagar, vós os aprovais? Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. O que pensar dos homens que escolhem viver em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo do mundo? Duplo egoísmo. Mas se esse retiro tiver por objetivo uma expiação ao lhe impor uma privação pesarosa, não é meritório? Fazer antes o bem do que o mal é a melhor expiação. Ao evitarem o mal, caem em outro, uma vez que se esquecem da lei de amor e de caridade. O que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem o bem cumprindo a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade de que precisam para alguns trabalhos? Esse não é absolutamente um retiro egoísta. Eles não se isolam da sociedade, uma vez que trabalham para ela. O que pensar do voto de silêncio determinado por certas seitas desde a antiguidade? Perguntai antes se a palavra é um dom natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus reprova o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, há momentos em que o silêncio pode ser útil. No silêncio vos concentrais, vosso espírito torna-se mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas se enganam porque não compreendem verdadeiramente o alcance das leis de Deus. Porque, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer assim que os filhos não necessitam mais de cuidados. Os animais vivem vida material e não moral. A ternura da mãe com seus filhotes tem origem no instinto de conservação de suas crias. Quando eles podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, a natureza não exige deles mais nada, por isso os abandona, para se ocupar com os outros recém-chegados. Há pessoas que deduzem, do abandono dos pequenos animais por seus pais, que entre os homens os laços de família são apenas resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem destinação diferente dos animais, por que, então, querer se parecer com eles? Para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam os sociais, eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a se amar como irmãos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Um agravamento do egoísmo. Jovem. Estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.